Muito bem, pessoal. Eu preparei esses slides para deixar a aula bem didática, para vocês conseguirem acompanhar tudo que vai ser dito e para vocês entenderem realmente tudo que vai ser mencionado aqui, tá? E para a gente começar a falar sobre as catedrais góticas, para a gente começar a falar sobre essas grandes edificações que moldaram a civilização ocidental, a gente precisa falar um pouco sobre história. A gente precisa falar um pouco sobre esse contexto histórico que estava acontecendo na Idade Média, no momento em que essas catedrais e esses grandes homens construíram, essas igrejas cheias de símbolos, cheias de ornamento, e com grandes avanços tecnológicos no que diz respeito à construção. E a gente vai ver isso no decorrer desse curso. Tá? Quando a gente fala de catedrais góticas, e aqui já é a primeira anotação, a gente está falando de um estilo e de um período na arquitetura que aconteceu no medievo. A gente está falando de catedrais que foram construídas nesse período que a gente chama de Idade Média. Por que Idade Média, professor? Porque fica entre o fim do Império Romano e o começo ali, e o desenrolar do Renascimento, tá? Então, é mais ou menos ali, aquele período que ficou na metade. Por isso ali, Idade Média, esse período que fica, meio que como intermediário entre o mundo clássico, aquele mundo greco-romano, e o Renascimento, já entrando ali no Barroco. Então, todos esses 1000 anos, basicamente ali de 500 a 1500, todos esses 1000 anos, vão abarcar esse período que a gente conhece como Idade Média, tá? Quando começou a Idade Média exatamente? Para facilitar a compreensão, normalmente a gente fala de 500 a 1500, Mas se você for analisar todos ali os detalhes desses períodos, normalmente a gente poderia colocar ali entre 476, que vai ser uma data muito especial no Ocidente, que marca o fim do Império Romano, até 1453, mais ou menos naquele período ali, quando o Império Otomano conquista Constantinopla. Tá? Constantinopla foi durante muito tempo capital do Império Bizantino, e aí você tem Mehmet II chegando naquela região ali, conquistando, e derrubando as muralhas de Constantinopla. Tem uma série fenomenal na Netflix chamada Ascensão, Império Otomano. Vale muito a pena vocês assistirem essa série, porque essa série descreve de uma maneira muito perfeita, do meu ponto de vista, a arquitetura bizantina, Mostra ali as muralhas de Constantinopla, a forma que Constantinopla realmente foi construída, de uma maneira muito segura para evitar justamente invasões inimigas. Mas, a gente sabe que os cristãos não conseguiram resistir durante todo o período de sua vida, Em 1453, Mehmet II conquista essa região de Constantinopla e acaba com o Império Bizantino. Logo, a gente pode dizer, se você gosta de datas específicas, que a Idade Média vai de 476, desde o fim do Império Romano, até 1453, quando esses árabes, quando esses muçulmanos conquistam Constantinopla, tá bom? Isso é muito debatido, A gente também pode colocar esse fim aí em 1492, na chamada Reconquista, quando Isabel expulsa todos os mouros ali, os últimos mouros e os últimos islâmicos da região de Granada. E justamente nesse período aí, mais ou menos nesse período, Isabel vai financiar Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo vai chegar às Américas, tá? Chega ali no Caribe, e etc e tal, e já conhece aquela civilização ali pré-colombiana, primitiva, desenvolvendo aquela arquitetura vernacular, A gente tem ali os maias, os incas, os astecas, Civilizações muito e muito bem desenvolvidas, inclusive muito mais desenvolvidas do que aqueles indígenas tupi-guaranis, que habitavam essa região do Brasil, tá? Mas não é o assunto dessa live aqui, quem sabe um dia a gente faça um curso, sobre as civilizações pré-colombianas. Mas o que eu quero dizer é que realmente
esse período aí que marca o fim da Idade Média é muito controverso, mas normalmente acontece no século XV. É por isso que a gente diz, de maneira bem simplista, que a Idade Média vai do século VI ao século XV, tá bom? Basicamente isso. É isso. E aí, pessoal, nesse período de 1000 anos, a gente vai ter a Alta Idade Média, que vai de 500 a 1000, onde a gente vai ter o famoso sistema feudal, né? Onde o senhor feudal protege essas pessoas mais pobres, né? Dessas tribos bárbaras que estavam invadindo, né, toda a Europa, vindo do norte, né? Na Inglaterra, por exemplo, aqui na Inglaterra a gente vai ter os vikings chegando aqui no 9º século, né, matando monges, acorrentando esses monges, jogando no mar, né, e causando todo esse estrago que eles fizeram, né. Nesse período da Alta Idade Média, uma coisa muito importante que a gente vai ter aqui também é o surgimento da arquitetura bizantina, né. A Catedral de Santa Sofia em Istambul vai ser construída no 6º século, tá? Uma obra muito importante desse período. A gente vai ter também o desenvolvimento da arquitetura românica, que vai influenciar a arquitetura gótica, a gente vai falar sobre isso já já. E também o surgimento do Islã, né? O Islã surge ali com Maomé, ele supostamente teria recebido ali algumas visões, né, do anjo Gabriel, e aí ele começa ali, né, enfim, ele vai recitar ali, o anjo vai recitar o Alcorão e etc e tal. A gente conhece toda a história aí do Islã que começa mais ou menos nesse período. E com o surgimento de uma nova fé, era necessário também o surgimento de uma nova arquitetura. Então, a arquitetura islâmica também começa nesse período. Então, isso é a Alta Idade Média, de 500 a 1000. E aí, de 1000 a 1500, a gente vai ter a Baixa Idade Média. Uma das coisas mais importantes da Baixa Idade Média são as cruzadas, que vão abrir o Mediterrâneo e fazer com que todas essas pessoas do Oriente consigam, né, fazer essas trocas comerciais e culturais com os ocidentais. Então isso é muito importante para o desenvolvimento do gótico, você já vai entender isso que eu estou falando, tá? E o que mais que a gente tem na Baixa Idade Média? O surgimento da arquitetura gótica. Anota aí, a arquitetura gótica surge na Baixa Idade Média, tá? Vai surgir entre 1000 e 1500, para ser mais específico, no ano de 1144, tá? E aí, como é um período de 1000 anos, pessoal, a gente vai ter pestes, a gente vai ter guerras, né? Peste Negra, Guerra dos 100 Anos, por exemplo, que, diga-se de passagem, não tem 100 anos. A gente vai ter abusos, né? Abusos, inclusive eclesiásticos em alguns momentos, né? Dessa Baixa Idade Média. Então, é um período que tem, né, em certo sentido, alguns pontos negativos. No entanto, a gente não pode cair no erro, jamais cair no erro, de acreditar nessa ideia de professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, que diz que a Idade Média foi um período de trevas. Não foi, pessoal. Não foi um período de trevas. É impossível olhar para a Idade Média e para tudo o que foi desenvolvido nesse período e dizer que esse foi um período de trevas. Jamais, tá? Veja, em primeiro lugar, a gente já pode falar dos monges copistas que conservaram grande parte dos escritos filosóficos de Platão e Aristóteles, né? Por exemplo, no Monte São Michel. Tem um livrinho muito interessante chamado Aristóteles no Monte São Michel, que é muito interessante, que mostra que esses monges copistas, eles já estavam fazendo cópias filosóficas muito antes dos árabes, né? A gente aprende que os árabes, eles fizeram cópias importantes, né, desses escritos filosóficos, e de fato fizeram. Mas já existiam monges copistas que estavam conservando esses escritos filosóficos da Grécia Antiga, tá? Então, existe uma questão de conservação muito importante. Você estuda hoje em uma universidade? As universidades, elas começaram na Idade Média, né? Então, você tem ali nos monastérios o início dessa educação com teologia, e esses monastérios vão crescendo, né? Essas escolas catedráticas vão crescendo e se tornando universidades. Né? O brasão de Oxford diz assim: Dominus Illuminatio Mea, ou seja, o Senhor é a minha luz. Oxford, aqui na Inglaterra, né, foi uma universidade que começou no medievo. Cambridge foi uma universidade que começou no medievo. Bolonha, a primeira universidade da história, começou no medievo. Né? E várias outras universidades que a gente poderia estar aqui, como por exemplo Coimbra, em Portugal. Salamanca, a famosa Salamanca, muito famosa, né, pelos seus ensinos ali no que diz respeito a direito, também começou na Idade Média.
Os orfanatos se desenvolveram muito bem na Idade Média, né? Inclusive eles se desenvolveram e eles começaram nesse período. Na época dos romanos, né? Quando você tinha uma criança ali com algumas deficiências, o pessoal jogava ali a criança no Rio Tibre e já era, né? Não tinha dó nem piedade, aquilo aí era um castigo dos deuses, então já oferece a criança com deficiente aí para os deuses, né? No medievo isso já não acontece, essas crianças elas são adotadas, ok? Elas são acolhidas nesses orfanatos, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? A própria ideia do hospital como a gente conhece hoje surge na Idade Média. Tá? A caridade se desenvolve muito nesse período. E, obviamente, né, pessoal, arte vai se desenvolver muito nesse período aí da Idade Média. Né? A gente tem a arte bizantina, coisas assim maravilhosas, né, no teto de várias catedrais. A gente tem Giotto começando ali a desenvolver, né, e fazendo essa transição ali da arte bizantina, dessa arte mais medieval para o Renascimento, né? E quando a gente olha, por exemplo, né, a arte do Renascimento, Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, né, Rafael, Botticelli, todas essas pessoas foram financiadas principalmente pela igreja. Ou seja, como é que é possível você dizer que o Renascimento vai ser um rompimento com a igreja, sendo que quem financiava esses grandes artistas do Renascimento eram os membros da igreja? Entende? É óbvio que existiam ali grandes aristocratas no Renascimento, sem sombra de dúvida, a burguesia estava em ascensão naquele período. Mas a igreja financiou grandes obras do Renascimento, tá? Grandes obras do Renascimento. E a arquitetura, obviamente, né, pessoal? Não preciso nem falar, é isso que a gente vai abordar nesse curso aqui. Então, dizer que a Idade Média é um período de trevas é um erro, assim, ginasiano do meu ponto de vista, tá? Aconteceram problemas, sem sombra de dúvida, né? E eu não vou ficar romantizando aqui, como algumas pessoas ficam também, e dizer que tudo era um paraíso, né? Um mundo ali, um conto de fadas maravilhoso, que não era, né? Existiam problemas como em qualquer outro período. Mas é preciso mencionar isso aqui, tá bom? Então, sobre esse contexto histórico, pessoal, seria basicamente isso. Batemos 800 pessoas, tá? Estamos aí com 800 pessoas. Então, fenomenal, pessoal, fenomenal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou muito feliz, porque nós temos aqui 800 pessoas, pessoal. Você já imaginou que uma classe de arquitetura normalmente tem 50 alunos? Quando tem muito é 50 alunos, né? E o que nós temos aqui é cerca de 16, 17 classes, 20 classes de arquitetura nesse momento. E eu fico honrado com a presença de vocês aqui e é por isso que eu vou dar o meu melhor. Eu estou pensando nesse curso aqui, pessoal, fazem 2 meses, tá? E o que eu faço quando eu faço um curso gratuito é simplesmente entregar tudo de mim. Né? Eu não fico aqui, né, vou entregar uma partezinha aqui e aí depois, se você quiser, né, saber o que foi a arquitetura gótica em um sentido verdadeiro e etc., você vai ter que pagar. Não funciona assim. Aqui, nesses 3 dias, eu vou ensinar tudo o que eu sei para vocês sobre a arquitetura gótica. Tá? É óbvio que a gente não tem todo o tempo, né? Então eu vou trazer as informações mais importantes. Mas é muito e muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Tamo junto, vamos em frente nesses 3 dias aí, estamos só começando. A primeira coisa que eu gostaria de falar depois desse contexto histórico é simplesmente o seguinte: comentar sobre as influências que nós temos na arquitetura gótica. Olha aqui. Olha aqui. Olha a minha taça medieval, né, aqui com os 3 leões da Inglaterra. Né, comprei não, né, ganhei de uma amiga muito querida, minha amiga Cláudia, me deu essa taça aqui, hoje ela vive na Alemanha, uma taça medieval justamente perfeita para esse contexto aqui de hoje. Então deixa eu beber uma água aqui pra gente continuar. Então é isso, pessoal, desce a anotação aí, eu quero ver depois no Instagram aquele bumerangue, o pessoal assim rodando umas 10 páginas nessa aula aqui, só nessa aula aqui, tá bom? Às vezes, né, alguns alunos mandam fotos, assim, ou me marcam no Instagram, né, nas aulas da comunidade etruviana, mostrando, assim, né, 10 páginas, né, apenas de uma aula de 45 minutos, né, de anotação. Então eu quero ver isso aí, pessoal, quero ver isso aí hoje. Maravilha? Então vamos lá. Na tela aqui vocês conseguem ver comigo a famosa Catedral de Pisa. Essa catedral aí que fica
né, na Itália. Uma catedral muito e muito importante, né? As pessoas conhecem muito essa catedral, principalmente porque a gente tem lá aquele campanário, né? Aquela torre torta, né? Isso aconteceu por uma questão ali relacionada ao solo, né? Eles acabaram tendo um problema ali com a fundação, o solo não resistiu ao peso, né? Afinal de contas, igrejas românicas elas pesam bastante. Então, a estrutura acabou, né, dando essa envergada aí, né? Eles até pensaram já, né? O governo italiano sempre pensou em fazer com que ela voltasse, mas o charme dela era essa torta, né? Se ela fosse reta, ninguém visitaria. Então, tem que continuar deixando ela torta, e as pessoas estão indo lá visitar justamente porque ela é torta, né? Aí fica lá tirando foto, né? Segurando lá, ou dando uma pesada e não sei o que, né? Engraçado ver algumas fotos de algumas pessoas que, né, elas tentam fazer isso, né, mas acaba que sai uma tragédia a foto, né? Não sai absolutamente nada do que elas planejavam. Mas aqui, pessoal, nós temos um clássico exemplo de uma igreja românica. Professor, qual que é a diferença de arquitetura românica para a arquitetura romana? Pessoal, a arquitetura romana é aquela desenvolvida por Roma em suas 3 fases. Então, por Roma monárquica, por Roma republicana e por Roma imperial. Tudo que aconteceu, principalmente ali depois da queda do Império Romano do Ocidente em 476, já não é a arquitetura romana, tá? Ali já no 6º, 7º, 8º século a gente vai ter o desenvolvimento da arquitetura românica, que é uma arquitetura do Sacro Império Românico, né? A gente sabe que a igreja, principalmente no 4º século, ali vai passar por uma mudança bem significativa na história, né? Alguns imperadores vão se converter ao cristianismo, tá bom? Inclusive trazem até alguns costumes, né? Para o cristianismo, né? Constantino vai ter a sua conversão na Batalha de Maxêncio, né? Onde ele vê um sinal no céu e sobre esta cruz vencerás, e ele vence essa batalha. Inclusive, o arco de Constantino que fica do lado do Coliseu é justamente um arco comemorativo dessa batalha, onde Constantino tem essa visão, tá? Mas enfim, a arquitetura românica vai ser essa arquitetura desenvolvida depois do fim do Império Romano do Ocidente, no momento em que esse Império Romano ele se torna sacro, no momento em que a igreja já assume o poder ali, né? Mais ou menos no 4º século, 5º século, a gente já começa a ter as basílicas romanas, que eram os tribunais romanos, sendo convertidos em igrejas. Isso é a arquitetura paleocristã. E depois da arquitetura paleocristã, a gente vai ter, nesse momento, a arquitetura bizantina, e aí já fazendo essa transição, depois da arquitetura bizantina, o românico, tá? Então, é difícil falar para vocês sem uma linha do tempo, tá, pessoal? Eu tenho uma linha do tempo para os meus alunos, né? Eu não consigo disponibilizar porque deu muito trabalho, né? Então, eu não consigo disponibilizar lá de maneira gratuita. Mas a gente, com uma linha do tempo, fica muito mais fácil você compreender a história da arquitetura, tá? Mas é isso. Arquitetura paleocristã, arquitetura bizantina e arquitetura românica. E aqui a gente tem esse exemplo românico. Então essa é a diferença entre a arquitetura românica, desenvolvida pelo Império Romano Sacro, pela Igreja, já depois ali do 6º, 7º, 8º século, de arquitetura romana, que é a arquitetura desenvolvida por Roma na sua fase de monarquia, república e império. Tá bom? Maravilha? Aqui a gente consegue ver um arco semicircular, que é uma característica muito forte, né, da arquitetura românica. Tá vendo esse arco semicircular ali na entrada, ó? Acima das portas? Pois é. Toda igreja românica tem pelo menos ali um arco semicircular, tá? É muito difícil você não ver um arco semicircular em uma igreja românica. Isso aqui vai mudar no gótico, tá? Igrejas góticas não fazem uso assim, muito abundante do arco semicircular, desse arco de volta perfeita. Eles vão fazer uso mais do arco ogival, a gente já vai chegar lá. Outra característica aqui que a gente vê em igrejas românicas aqui, né? A gente consegue ver lá na parte de cima, logo abaixo do frontão ali, uma abóbada de berço. Tá? Se a gente conseguisse ver a parte interna, você veria que uma abóbada de berço é simplesmente uma sequência, tá, de arcos semicirculares. Uma sequência de arcos semicircular forma uma abóbada de berço. Tá? Então é muito comum em igrejas românicas a gente ter abóbadas de berço, tá? Normalmente feitas de pedra, tá? Em muitas ocasiões. O que mais que a gente pode citar aqui? A gente pode ver uma arcada, né?
pegando aí esses dois frontões. Vocês conseguem perceber aqui que existem dois frontões? O primeiro ele foi interrompido, né? Já o segundo ele está desenhado de uma maneira bem perfeita, né? Então praticamente aqui a ideia de dois frontões, sendo que o primeiro deles foi interrompido para a continuidade do segundo, né? E entre esses frontões, na sua parte interna, a gente consegue perceber uma arcada com várias esculturas. Uma arcada é uma sequência de arcos, tá? Uma arcada é uma sequência de arcos. Então a gente consegue perceber essa sequência de arcos muito presentes aqui, né? Na parte interna desse frontão, logo acima ali dos portais dessa fachada principal, tá? Então, igrejas românicas, elas são, em certo sentido, bem pesadas. Por quê? O peso da abóbada de berço, ele exige, né, que essas paredes elas sejam bem grossas. Esse peso que vem de cima, pessoal, ele é assim absurdo, né? São toneladas e toneladas e toneladas. Então, para você suportar esse peso que vem de cima, você precisa ter ali paredes muito bem estabelecidas estruturalmente falando. E para você suportar esse peso, as paredes elas eram muito e muito espessas. Se você tem paredes espessas, quando você faz uma abertura ali na janela, a luz praticamente não entra, né? Porque a parede ela é muito espessa. Então o raio de luz bate na janela e aí, como você tem vamos colocar assim, uma parede muito grossa, fica difícil para a luz entrar dentro das igrejas românicas, tá? Uma coisa leva a outra, pessoal. Abóbada de berço que exigem paredes extremamente grossas, paredes espessas. Paredes espessas permitem poucas aberturas, porque elas têm uma função estrutural muito bem definida, né? E se você tem poucas aberturas, você tem pouca iluminação natural de fora para dentro, o que vai basicamente fazer com que essas igrejas fossem bem escuras. Se você visitar uma igreja românica, você vai perceber que elas normalmente são bem escuras, tá? E aí você tem toda essa característica, né, relacionada aí à estrutura dessas edificações. Muitas dessas edificações românicas aqui, pessoal, inclusive, se desenvolveram como monastérios e fortalezas, tá? Vale dizer que o românico se desenvolve na alta Idade Média, quando você tem essa invasão das tribos bárbaras. Então muitas pessoas, inclusive, buscavam até refúgio nessas grandes fortalezas, nessas grandes edificações, em algumas catedrais, em alguns monastérios, tá? Existe um aspecto de defesa relacionado ao românico que é muito mais forte do que o gótico, tá? Nós estamos falando de um período onde as pessoas têm muito medo, né, de em certo sentido, enfim, serem atacadas, perderem as suas propriedades para os bárbaros, né, que estão invadindo ali a Europa a todo custo, tá? Então, isso é a arquitetura românica. É a arquitetura desenvolvida na alta Idade Média, uma arquitetura desenvolvida pela igreja, tá? Pelo Império Romano Sacro, né? Vamos colocar assim, uma vez que a igreja já absorveu, né, essas características e o legado deixado pelo Império Romano, porque querendo ou não, a única instituição que sobreviveu depois do fim do Império Romano foi a igreja, ok? As outras instituições elas acabaram se dissolvendo, as cidades elas foram destruídas, né? Os bárbaros, né, eles acabaram destruindo, por exemplo, se você pegar Roma, né, os aquedutos romanos eles foram muito destruídos pelos bárbaros. Por quê? Se você não tem água na cidade, você acaba destruindo a cidade, né? As pessoas não conseguem ficar na cidade sem água. Então, destruir os aquedutos é uma forma que essas tribos bárbaras encontraram para fazer com que essas cidades romanas se dissolvessem, tá? Então, como o perigo e a vida na cidade era uma coisa muito difícil, né? Como existia muito perigo e a vida na cidade estava muito difícil, as pessoas acabam se afastando para os campos, e aí você tem o início do feudalismo e etc e tal. Estou falando um pouco rápido, né? Eu vou falar um pouquinho mais devagar. O que acontece é o seguinte, pessoal, a gente tem muita informação, né? Então eu quero passar tudo para vocês aqui. Então é por isso que eu estou falando um pouquinho rápido, tá? Mas eu vou abaixar um pouquinho a guarda aqui e dar uma acalmada, tá? Para vocês pegarem absolutamente tudo. Então isso é a arquitetura românica. Essa arquitetura desenvolvida pela igreja depois do fim do Império Romano do Ocidente, né? Uma arquitetura que em alguns exemplares vai ser bem ornamentativa na fachada, como esse exemplo aqui da Catedral de Pisa. Uma arquitetura cheia de arcos semicirculares,
uma arquitetura pesada, com paredes espessas para suportar a abóbada de berço que vem de cima e que tem pouca iluminação no seu interior, tá? Isso é a arquitetura românica, tá? E agora vocês já entenderam a diferença entre a arquitetura românica e a arquitetura romana, né? Que diz respeito a Roma nas suas 3 fases, tá? Que acaba ali mais ou menos em 476. Tá bom? 100%? Maravilha! Vamos avançar agora. E aqui eu vou pegar muita gente de surpresa, tá? Aqui eu tenho certeza que eu vou pegar muita gente de surpresa porque isso aqui não é ensinado no Brasil, pessoal. Vou ser bem sincero com vocês, eu só descobri isso aqui porque eu acabei tendo contato com algumas pessoas aqui em Londres. E aí o que acontece é que, querendo ou não, por morar em Londres, né, por ter acesso fácil à língua inglesa, a todo tipo de pesquisa que é feito aqui, a gente consegue, querendo ou não, compreender melhor, né, aquilo que está sendo publicado um pouco antes de chegar no Brasil, né? Um tempo atrás eu li esse livro aqui, ó, Stealing from the Saracens, roubando dos sarracenos, né? Como a arquitetura islâmica moldou a arquitetura europeia. Isso aqui pode ser uma surpresa para muita e muita gente, mas a arquitetura gótica foi fortemente influenciada pela arquitetura islâmica, tá? E eu sei que algumas pessoas talvez estejam assim surpresos, né? Porque os cristãos eles sempre foram inimigos velozes, né? Dos islâmicos. E com razão, né? Porque os caras chegavam e destruíam e oprimiam realmente os locais que eles dominavam, né? O Algarve, aquela região ali do sul da União Ibérica, que o diga, né? Durante muito tempo, a partir do século VIII, o sul de Portugal e o sul da Espanha foi de domínio mouro, tá? De domínio dos islâmicos. Depois você vai ter a Reconquista, né? E etc e tal. Não vou entrar nisso aqui, pessoal, senão a gente vai ficar muito tempo na aula, tá? E eu não quero isso. Só que, depois que eu fiz a leitura desse livro, esse livro aqui me deu acesso a uma bibliografia muito mais vasta, tá? Esse livro é da Diana Dark, tá? Se vocês quiserem comprar e pedir, importar, eu acho que é fundamental se você sabe ler inglês, tá? Stealing from the Saracens, How Islamic Architecture Shaped Europe, de Diana Dark, é uma britânica. Aqui ela mostra, pessoal, como já existiam várias coisas, vários detalhes, vários ornamentos, várias técnicas construtivas que a gente vê no gótico no mundo islâmico, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem o interior da grande mesquita de Córdoba, na Espanha. Quando os mouros eles dominam essa região do sul da Espanha e do sul de Portugal, eles já começam a construir mesquitas imediatamente, né? Inclusive tem mesquitas belíssimas nessa região, tá? Eu adoro estudar arquitetura islâmica porque eles têm uma preocupação estética com beleza, com fractals, né, que é assim fenomenal. Eles não, vamos colocar assim, eles não fazem uso de imagens, né, afinal de contas, assim como no judaísmo, assim como no protestantismo, né, em algumas vertentes do protestantismo, e também em outras regiões, outras religiões, os islâmicos eles têm essa ideia de ser contra o uso de imagens, né, esculturas, etc e tal. E mesmo sem esse tipo de ornamentação, eles conseguiram desenvolver padrões fenomenais mesmo, tá? Então, estudar a arquitetura islâmica é fundamental para quem gosta de estudar arquitetura religiosa, tá? Obviamente, a primeira manifestação religiosa, né, arquitetonicamente falando, seria lá na antiga Mesopotâmia, né? Depois a gente pode falar sobre o judaísmo, mas aí a gente chega no 8º, no 9º século, a gente começa a ter essas mesquitas aqui que são fenomenais, tá? Eu não vou falar sobre essas mesquitas, eu não vou falar sobre a história da arquitetura islâmica. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui, nesse interior da mesquita, da grande mesquita de Córdoba, a gente já consegue ver elementos que estarão presentes nas igrejas góticas. E aqui, prestem atenção na data, nós estamos falando de uma mesquita que foi terminada em 988 d.C. A arquitetura gótica começa em 1144. A primeira, né, igreja gótica da história foi terminada em 1144. Aqui, em 988, a gente já tem elementos, tá, que estarão presentes no gótico.
Eu nem mencionei aqui o Domo da Rocha, tá, pessoal? O Domo da Rocha é ainda mais antigo, e lá você já vê o arco ogival, no Domo da Rocha, tá? Então, o arco ogival não é uma invenção do homem do medievo. Jamais, tá? O arco ogival, até onde a gente sabe, é uma técnica desenvolvida nessa região ali, né, da antiga Mesopotâmia, no Irã, no Iraque, naquela região ali, tá bom? Na Síria, principalmente na Síria, pessoal, principalmente na Síria, tá? Já existia ali um desenvolvimento daquilo que a gente conhece como arco ogival, tá? Naquela região ali do Oriente Médio de maneira geral. Então pesquisem aí o Domo da Rocha que vocês já vão ver um arco ogival lá no Domo da Rocha. O que é um arco ogival? É um arco pontiagudo, tá? É um arco onde você tem, enfim, dois... É um arco pontiagudo, tá? Você tem o arco semicircular que eu acabei de mostrar para vocês nas igrejas românicas. O arco ogival, ele simplesmente vai ter uma determinada envergadura, tá? Exatamente dessa forma que eu estou mostrando aqui, tentando mostrar com o meu dedo, tá? Isso aqui é um arco ogival. E muitas pessoas dizem justamente que o arco ogival é uma invenção do homem do medievo, né? É uma coisa que começou na arquitetura gótica, e não é, pessoal. E não só o arco ogival não é uma invenção da arquitetura gótica, como também o arco trilobado. Nessa imagem aqui, logo acima daquele portal aqui, daquele arco de ferradura, tá vendo esse arco aí da porta? Isso aí se chama um arco de ferradura, né? Porque lembra bastante uma ferradura. Logo acima, vocês conseguem ver lá 3, 4, 5, 6, 7 elementos lá acima. E lá vocês conseguem ver um arco trilobado. Isso aqui é um arco semicircular. Isso aqui é um arco ogival. E quando você tem 3 partes compondo, né, um arco, isso se chama um arco trilobado. Então, olha lá em cima, nessa mesquita, o arco trilobado já presente em 988 d.C., muito antes da primeira igreja gótica ser concebida. O arco trilobado vai ser usado em abundância nas catedrais góticas, tá? E aqui do lado também, nesses outros portais de entradas, nessas arcadas, vocês conseguem perceber o arco polilobado, né? Onde a gente tem vários e vários cortes, né? No arco trilobado a gente tem 3 cortes. Nesse arco aqui das nossas laterais aqui da imagem, a gente vê o arco polilobado, porque tem vários cortes. O arco polilobado também vai ser usado nas catedrais góticas, tá? Olha lá em cima, tá vendo lá em cima, bem no alto da imagem, né? A gente consegue ver ali a parte já do teto, né? Entrando para a cúpula. Ali a gente consegue ver claramente o arco ogival. Claramente. Vocês estão percebendo ali? O arco ogival sendo usado como um apoio estrutural para a abóbada que está ali na parte de cima? Pois é. Então aqui a gente vê um arco trilobado, um arco polilobado e a gente vê um arco ogival em 988 d.C., tá? Ou seja, muito antes da primeira igreja gótica ser concebida. Então nós temos uma influência aqui, em primeiro lugar, românica na arquitetura gótica, e nós temos uma influência islâmica. Professor, como isso aconteceu? Né? Eu respondo para vocês. Cruzadas. Nas cruzadas, esses europeus vão sair de diversos países da Europa, né? Vão sair ali da França, da Inglaterra, passando ali pela Espanha, né? Em alguns locais de peregrinação, tá? E aí vão cruzar todo esse mundo, cruzar o Mediterrâneo ali, né? Passando por diversos países, chegando até o Oriente Médio. E quando esse homem europeu sai ali do seu feudo minúsculo, né? Se coloca à disposição para lutar, afinal de contas o Papa colocou ali, né? O Papa Urbano II colocou que quem morresse nas cruzadas ganharia sua alma, né? Ganharia a vida eterna. Então, aquele homem simples que estava lá no feudo, né? Com a sua enxada ali, etc. e tal, fazendo qualquer tipo de atividade ali, ele sai daquela atividade. Ele nunca tinha saído daquele feudo, ele tinha crescido naquela região. Ele sai daquela região e ele vai para o Oriente. E quando ele vai passando por esses diversos países, chegando no Oriente, ele conhece um mundo absolutamente diferente daquele que ele conhecia, né? Ele vai se deparar com novos livros, uma nova maneira de se alimentar, um novo tipo de religião, uma nova filosofia, um novo tipo de trabalhar com tecelagem, novas técnicas construtivas, novas técnicas arquitetônicas. E esse homem vai trazer tudo isso para a Europa uma vez que ele volta para os seus países de origem. Então, as cruzadas são as respostas, né? Basicamente para você entender essa influência do mundo islâmico para o mundo ocidental, tá? A arquitetura islâmica vai ser uma grande influência na arquitetura gótica.
Tá bom, pessoal? Então leiam esse livro aqui da Diana Dark, eu vou indicar vários livros aqui durante o nosso curso. Roubando dos Sarracenos, tá bom? Diana Dark. Por que ela fala roubando dos sarracenos, né? Ela faz uma brincadeira aqui. Sarracenos é basicamente um nome que foi criado, né, pelos cristãos para, vamos colocar assim, xingar os mouros, né? Essa é a verdade. Xingar os islâmicos, né? Sarraceno significa ladrão, tá? Então é algo pejorativo. Quando a Diana Dark fala roubando dos sarracenos, ela está fazendo aqui um trocadilho, né? Porque, veja, vocês chamam essas pessoas de ladrões, e de fato eles eram, né? Muitos deles. Só que vocês também roubaram alguns elementos deles, do mundo islâmico, né? Então, eu gostei muito desse trocadilho aqui, né? Stealing from the Saracens, ou seja, você está roubando daqueles que você chama de ladrão, né? Então, é difícil você ver esse tipo de abordagem, tá? Na universidade, né? Porque, querendo ou não, as pessoas não se aprofundam, pessoal. Eu lamento dizer isso, tá? Mas o ensino de História da Arquitetura no Brasil está defasado. O ensino de História da Arquitetura no Brasil está atrasado, tá? Se você, né, vai conversar com algum arquiteto recém-formado sobre a história da arquitetura brasileira, né, pergunta se esse arquiteto recém-formado conhece, sei lá, Souza Aguiar, né, ou conhece Arquimedes Memória, né, ou conhece a obra completa de Mestre Ataíde, né, ou sabe o que é uma redução jesuítica. A universidade brasileira, ela falhou completamente no ensino de História da Arquitetura. E eu não estou dizendo isso, né, como assim uma pessoa que é só porque está aqui na Europa e etc., consegue ter essa visão, porque eu já estive dentro da universidade brasileira. Né? E o estudante de arquitetura no Brasil, ele passa 3 anos estudando história da arquitetura brasileira, né, e se dedicando a Niemeyer, Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, né? Quando estuda alguma coisa ali, estuda também sobre Brasília, Lúcio Costa, né? E alguns outros arquitetos ali que fazem parte desse período, né? Estudo a obra do Gregory Vachav, porque ele foi um pioneiro na arquitetura moderna no Brasil. Só que quando você pergunta alguma coisa sobre esses outros 400 anos de história, né? Grandjean de Montigny, por exemplo, né? Um outro grande arquiteto da história da arquitetura brasileira, ninguém sabe, ninguém conhece. E não é diferente com o ensino de história da arquitetura mundial, tá? As pessoas, elas não se aprofundam. Não existe aprofundamento na Universidade de Arquitetura Brasileira, tá? Em História da Arquitetura. Infelizmente, se você quiser esse aprofundamento, você tem que buscar por você mesmo. Você tem que buscar conhecer, você tem que buscar ler, né? Eu conheço amigos, né? E eu não estou falando mal aqui dos meus amigos de profissão, dos professores, tá? Jamais, não é isso. O que acontece é que muitas vezes isso é um ciclo vicioso. Os professores que estão hoje nas universidades brasileiras, eles aprenderam a História da Arquitetura dessa forma. E eles ensinam dessa forma, entende? Só que eu conheço também excelentes professores, né? Tenho amigos aí, doutores, etc., que têm feito um trabalho fenomenal de pesquisa. Mas, lamentavelmente, os alunos de arquitetura que estão aqui e os arquitetos que estão aqui nessa live podem confirmar isso, né? Você sai da faculdade não se sentindo preparado no que diz respeito ao conhecimento de história da arquitetura. Muitos desses estudantes de arquitetura, inclusive, desses arquitetos, quando vão fazer uma viagem para a Europa e chega diante de uma mesquita como essa aqui e olha todos esses elementos aqui a gente tem pelo menos aqui uns 100 elementos aqui nessa imagem, a pessoa não consegue identificar nem 3, 4. Entendeu? Não consegue ler a edificação, não consegue ter essa facilidade para interpretar aquilo que ela está vendo, né? Então isso é fundamental, pessoal. Compreender a arquitetura é compreender a nossa realidade, né? Uma vez perguntaram para Eric Voegelin se ele gostava de estudar filosofia ou por que ele estudava filosofia. Ele falou assim, olha, eu estudo filosofia porque eu gosto de compreender melhor a minha própria realidade, né? Às vezes algumas pessoas ficam viajando no estudo de filosofia, né? O professor chega lá, o que é essa cadeira aqui? Essa cadeira existe ou não existe? Escreve uma dissertação de 2 páginas sobre isso. Coisa fútil, né? Coisa que não está relacionada à realidade. E com a arquitetura é a mesma coisa, né? Nós precisamos estudar a história da arquitetura porque ela diz respeito à nossa realidade, né? Você está dentro de um ambiente arquitetônico nesse momento assistindo essa aula, na sua casa, sei lá, na casa da sua tia, da sua avó, né? Ou você está aí num restaurante, sei lá, né? Você está dentro de um ambiente arquitetônico, ou você está fora de casa, né? Pode ter exceção, eu estou fora de casa aqui, mas esse é um caso à parte, tá?
A maioria das pessoas aqui está dentro de um recinto arquitetônico, ou seja, a arquitetura ela faz parte da nossa realidade. Nós precisamos compreender logo, né, uma vez que essa arquitetura faz parte da nossa realidade, nós precisamos compreender a sua história, a forma que ela se desenvolveu, a forma que ela se expressa, né? Principalmente estudantes de arquitetura e arquitetos, né? Essa é uma obrigação, tá? Mas é isso, pessoal. É apenas um desabafo aqui, porque querendo ou não, eu já passei por esse ambiente acadêmico e eu sei que até esse tipo de livro aqui ser traduzido vai demorar pelo menos aí uns 20, 30 anos, né? Eu conheço livros aqui, tá? Eu tenho livros aqui na minha pequena biblioteca aqui, que foram publicados em 1970, 1960 e jamais foram traduzidos. Livros, assim, absolutamente importantes para você compreender a arquitetura gótica, por exemplo, né? Que jamais foram traduzidos. Então, querendo ou não, você aprender inglês também é uma coisa fundamental. Mas esse assunto aí para uma outra conversa, tá? Então é isso, pessoal. Essas técnicas islâmicas, esse tipo de ornamentação, muito dessa arquitetura vai vir através das cruzadas, né? Esse homem europeu, né, sem anacronismo aqui, né, falando desse homem que vivia nesses países aí da Europa, ele vai chegar no Oriente Médio e se espantar com tudo aquilo que ele está vendo. E aí vai trazer muitas dessas técnicas que eram novidades para eles para a Europa, tá? Uma outra rota muito interessante eram dos mercadores, tá? Existiam vários mercadores que faziam esse câmbio aí, essa troca com tudo aquilo que acontecia no Egito, por exemplo, né? Ia até ali os mercados de Veneza, de Gênebra, na Itália, né? Então, existe aí uma movimentação de pessoas nesse período também, nesses portos italianos, que vai fazer com que muitos dessas técnicas, muitos desses materiais acabem chegando também, principalmente do Egito ali, para esses portos, né, da Itália, tá? Então, a gente também poderia comentar sobre isso aí em uma outra ocasião, tá bom? Mas é isso, eu acho que sobre essa influência islâmica a gente já pode encerrar por aqui, e agora a gente vai falar do pioneiro da arquitetura gótica, né? Agora a gente vai falar da pessoa que inventou a arquitetura gótica na história, que é o Abad Suger. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que tá aí? Né? Basicamente a aula, estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido, né? Acho que não, né? Acho que não. Acho que vocês estão conseguindo compreender agora, etc e tal. Então, maravilha. Muita gente comentando aí, eu não consigo ler todos os comentários nesse momento, tá bom? A galera tá falando ali que o ensino tá defasado, que a gente tá muito atrasado em diversos sentidos. Infelizmente, pessoal. Infelizmente, tá? Então é isso. Então, o Abad Suger vai ser esse pioneiro da arquitetura gótica. Qual que é a história do Abad Suger, pessoal? O Abad Suger é uma pessoa que nasceu em um ambiente absolutamente simples. Uma pessoa humilde, né, assim como muitos de nós aqui, que vai crescer, vai estudar, vai para a escola. E ele teve muita sorte na vida dele, que ele estudou com Luís VI, né, o futuro rei da França, tá? Naquela época ali, né, os francos, né? Então ele vai estudar com o rei, tá? O Abad Suger vai ter essa infância meio simples, uma infância meio pobre, mas aí ele se torna muito amigo do futuro rei da França, né? Naquela época era apenas um menino, Luís VI, mas depois de um tempo ele acaba se tornando ali o rei da França, né? O rei dos francos, etc., como você bem queira aí, né? E aí, uma vez que eles já tinham esse relacionamento muito bem estabelecido, eles começam a desenvolver, né, essa amizade, eles continuam com essa amizade, e no momento em que Luís VI acaba crescendo e se torna rei, quem que ele vai procurar como conselheiro? Um dos seus melhores amigos, né, o Abad Suger. Então, não estou querendo tirar o mérito aqui do Abad Suger, né? Ele chegou como conselheiro do rei justamente porque ele era uma pessoa muito sábia, era uma pessoa muito estudada, né? Era contemporânea ali de Hugo de São Vítor e, enfim, diversos filósofos ali medievais. Era um homem que tinha um grau cultural gigantesco, tá? Não vamos tirar esse mérito jamais do Abad Suger, mas também, né, pessoal? Ele era o melhor amigo do rei, né? Então, querendo ou não, isso deu uma ajudinha, né? Isso deu uma ajudinha aí. Você tem uma network de pessoas aí que você conhece, de pessoas de poder, é muito bom, né? Mas enfim, Abad Suger
vai ser o pioneiro da arquitetura gótica. Em diversos momentos, pessoal, uma vez que ele se tornou conselheiro do rei Luís VI, o Abad Sujet vai assumir até o papel de regente do reino. Quando os reis eles viajavam, tanto Luís VI quanto Luís VII, que vai ser o seu filho, e que o Abad Sujet também vai ser conselheiro, o Abad Sujet ele se tornava o rei ali da bagaça, entendeu? Ele dominava ali e falava, agora quem comanda aqui é eu, o rei tá fora, o rei tá nas cruzadas, na segunda cruzada. Então quem comanda aqui a parada aqui, nesse reino aqui, agora é eu. Então ele tinha muito poder. Tá? O Abad Sujet tinha muito e muito poder. Era uma pessoa assim que o que ele falava a galera obedecia, né? Porque em certo sentido ali, ele, numa escala hierárquica, vamos dizer, né? Ele estava ali junto com o clero, no mais alto clero ali, vamos dizer, né? Enfim, dentro desse escopo religioso, aí o Abad Sujet ocupava uma das cadeiras mais importantes ali, junto com o rei Luís VI e o rei Luís VII, né? Ele vai ser conselheiro de ambos. Essa força que o Abad Sujet tem dentro do reinado, o conhecimento e a cultura que ele tinha, né, arquitetônica, ele conhecia de estilos, ele estudava arquitetura clássica, era uma pessoa muito culta, vai fazer com que ele busque alternativas para aquela arquitetura românica que estava sendo desenvolvida, né? Ele era o abade, né, da abadia de Saint-Denis. A abadia de Saint-Denis que foi uma igreja românica, tá? E aí chega um momento que tem bastante dinheiro, né, que ele vê uma oportunidade para fazer uma reforma e ele vai propor essa reforma. Então, o que o Abad Sujet ele vai fazer? Ele tem muito poder, ele é um homem com intelecto gigantesco, ele vai consultar o rei e falar o seguinte, olha, tá vendo essa abadia aqui, a abadia de Saint-Denis? É uma abadia românica, a gente precisa reformar ela porque, cara, tem muita gente aqui, né, nas festividades religiosas, a gente não está conseguindo colocar todo mundo aqui dentro. Então vamos fazer uma reforma. Só que, né, aí ele fala algo para o rei, né, algo mais ou menos nesse sentido. Olha, só que essa reforma não vai ser uma reforma apenas para estender a abadia de Saint-Denis. Vai ser uma reforma estilística também. Tá? Então, o gótico, ele nasce a partir da reforma da abadia de Saint-Denis, que era românica. Ok? Preste atenção nisso aqui. O gótico, ele nasce com o Abad Sujet, que vai propor a reforma da abadia românica de Saint-Denis. Então o gótico ele não nasce assim do zero, né? Onde você constrói ali pedra por pedra e aí você vai ter a primeira igreja gótica da história. Ele nasce a partir de uma reforma de uma igreja românica, que estava, enfim, muito pequena ali. E aí o Abad Sujet fala o seguinte, ó, é o seguinte, está pequena, a gente tem dinheiro, então eu já vou aproveitar essa oportunidade para mim fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu já estou vendo ali no Oriente, né? Vou trazer um pouco dessas técnicas do Oriente e também vou inventar muita coisa, né? Vou criar aqui, vou realmente tentar propor algo novo. E aqui eu quero dizer uma coisa, eu quero ressaltar uma coisa. Não é porque os medievais foram influenciados pelo mundo oriental, né, pelos islâmicos e pelos românicos, que eles não foram criativos. Jamais, tá? Você pode dizer algo assim. Não é que eles copiaram simplesmente aquilo que eles viram. Eles também inovaram em muitas e muitas coisas, principalmente nos aspectos estruturais, tá? Então, eles observaram aquilo, principalmente o Abad Sujet aqui, né? Ele observou aquilo que estava sendo feito no Oriente. Ele observou aquilo que estava sendo construído no presente, ou seja, essa arquitetura românica. E aí, né, junto ali com um toque intelectual, né, que ele tinha, era um homem, né, de grande envergadura intelectual, vai propor algo novo, vai propor um estilo novo. E na época, esse estilo foi chamado de estilo francês. Gótico é um termo que vai vir no século XVI com Giorgio Vasari, tá, que é um dos primeiros historiadores de arte da história. Giorgio Vasari, ele não gostava, né, os renascentistas não gostavam do gótico, então ele olha para essas catedrais, né, gigantescas, cheias de ornamento, bem diferente daquele padrão racional do Renascimento, né, que fez aquela busca pelo classicismo, e diz o seguinte, olha, o que esses homens do medievo estão fazendo, né, e o que esses homens aí desse período fizeram há 200, 300, 400 anos atrás, é algo que tem relação com os godos, com essas tribos bárbaras, com essas pessoas sem culto, né, com essas pessoas aí bárbaras, né, com essas pessoas sem conhecimento. Então ele faz uma associação dos godos, que eram esses chucros, vamos dizer assim, né, com a arquitetura
gótica, com aquela arquitetura medieval, tá? Então, quando o gótico surge com a Abadia de Saint-Denis no ano de 1144, a partir de uma reforma de uma igreja românica, ele é chamado de estilo francês. É só depois que esse termo gótico vai ser cunhado de maneira pejorativa por Giorgio Vasari, tá? Então, é uma coisa engraçada, né? Alguns estilos, eles são nomeados depois de 200, 300, 400 anos, né? A pergunta mais, assim, complicada para mim na caixinha de perguntas é a seguinte: professor, o que é a arquitetura contemporânea, né? Veja, eu como historiador de arquitetura, não estou muito preocupado com a arquitetura contemporânea, né? Querendo ou não, é muito mais fácil fazer uma análise, fazer uma pesquisa científica sobre alguns estilos que se desenvolveram há 30, 40, 50 anos atrás do que aquilo que está acontecendo no momento, né? Aquilo que está acontecendo no momento é o presente, e é muito difícil para um historiador analisar o presente, porque ele está acontecendo nesse momento, né? Então, a história da arquitetura tem muito disso, né? Muitas vezes o nome de um determinado período surge depois de 50 anos, 100 anos, 200 anos, né? Eu não sei como esse estilo de arquitetura que está acontecendo no Brasil nesse momento vai ser chamado daqui a 200 anos. Eu não tenho nenhuma ideia, né? Eu acho que deveria ser algo também negativo, porque aquilo que está sendo feito no Brasil é brincadeira, né? Em muitos sentidos. Você vai nesses grandes centros aí de São Paulo, Rio de Janeiro, você tem esses edifícios de vidro, né? Onde a única coisa que é atrativa nesses edifícios é o reflexo das pessoas, ou o reflexo de uma árvore, ou o reflexo de outros edifícios, né? Enfim, existe todo um interesse, né, especulativo, imobiliário, que também entra em jogo aí. A gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Mas está aí o Abad Suger, uma gravura dele, né, já bem posterior à Idade Média. E ali do lado, né, na nossa esquerda ali, a gente consegue ver o próprio Abad Suger. Ele pediu para ser colocado no vitral da catedral ali da Abadia de Saint-Denis, tá? Ele pediu, ele fez questão. Me coloca aí porque, olha, eu sou uma pessoa, né? Eu sou a pessoa que realmente começou isso aqui, então o meu nome precisa ser lembrado, né? E tava certo o Abad Suger, né? Um cara intelectual, um homem de grande sabedoria, né? Um homem que começa o gótico, então ele tem que ser lembrado, né? Se eu fosse o Abad Suger, eu faria a mesma coisa aí na Abadia de Saint-Denis. Tem outras ocasiões, inclusive, né, na fachada ali, em alguns entalhes ali na pedra, que ele se coloca aos pés de Cristo, né, pedindo misericórdia e tal. Então o Abad Suger, ele tá por todas as partes aí em Saint-Denis, tá bom? Inclusive, eu acredito que o túmulo do Abad Suger tá em Saint-Denis, tá? Posso estar enganado com essa informação aqui. Não é 100% de certeza. Então, esse é o pioneiro do gótico. Abad Suger, né, uma pessoa que não era um arquiteto, e veja bem, ele coordenou o projeto, não é ele que fez o projeto, o desenho, tá? Toda essa parte mais técnica. O Abad Suger, ele vai ser a pessoa que vai coordenar o projeto, ele vai convocar esses arquitetos, ele vai convocar esse grupo de artesãos, esses artistas, para realmente implementar as ideias que ele acreditava serem ideias inovadoras para a época, e de fato foram, né? Então não confunda as duas coisas. O Abad Suger, ele não era um arquiteto, ele era um regente, ele era um conselheiro, tá? Era uma pessoa muito importante no reinado da França ali. E justamente por esse poder, ele vai conseguir, né, fazer com que os reis ou aquelas pessoas ali que o serviam na época construíssem da maneira que ele desejava, tá? Maravilha? Bom, aqui está diante de vocês a primeira igreja gótica da história, tá? A Abadia de Saint-Denis, que foi inaugurada em 1144. Algumas pessoas que observam essa abadia aqui, elas podem olhar e dizer o seguinte: mas aqui não tem nada de gótico, né? O que eu estou vendo aqui são arcos semicirculares, né? Tanto ali nas três entradas, né? Nas naves laterais e na nave central a gente consegue ver ali acima do pedimento. A gente consegue ver um arco semicircular, depois um outro arco semicircular lá acima, né? A gente consegue ver uma estrutura bem pesada aqui, paredes espessas, né? Paredes bem grossas, poucas aberturas, né? Não tem aquelas aberturas gigantescas como no gótico. Então, de que maneira essa igreja aqui ela se enquadra como uma arquitetura gótica, né? Antes de eu falar sobre isso, eu só queria falar sobre a história aqui, né, dessa abadia de Saint-Denis. Em mais ou menos 250 ali depois de Cristo, né, nesse terceiro século aí do cristianismo, quando o cristianismo está em expansão, existe um homem chamado Denis, né, enfim, um discípulo ali, um cristão,
que vai para essa região de Paris para pregar o evangelho, né, para evangelizar ali os pagãos ali que viviam nessa região. O que aconteceu é que o Denis, né, esse cristão, ele foi decapitado, né? E aí diz a história, né, isso é engraçado, mas, né, é assim que diz a tradição, né? Diz a história que uma vez que ele foi decapitado, a cabeça ali, né, o corpo dele pegou a cabeça e foi andando, né? Ele foi decapitado um pouco distante desse local aqui que a igreja se encontra, mas lá nesse lugar, uma vez decapitado, o corpo pegou a cabeça e andou até esse lugar aqui da igreja. Então, meio que ele queria ser sepultado nesse lugar, tá? Então esse é o milagre aí que aconteceu depois que Denis, né, ou Saint-Denis, o Santo Denis, foi decapitado. Pegou sua cabeça e falou, ó, seguinte, eu vou colocar aqui, tá, o meu corpo, porque eu quero ser sepultado aqui. E é isso, tá bom? Então, muito bem. Depois que isso aí aconteceu, né, vai ser feito um sarcófago aqui, um sarcófago relativamente simples, né, para ser ali o túmulo de Saint-Denis, do santo, desse cristão. E aí, depois de um tempo, Dagoberto I vai construir essa igreja românica, tá? Justamente nesse mesmo lugar em que fica o túmulo aí de Saint-Denis, tá bom? Então, é isso que aconteceu, essa é a história dessa igreja. Um cristão que foi decapitado em um lugar, o corpo dele pega a cabeça, chega aqui, né, nesse lugar aí no norte de Paris, aí você vai ter um sarcófago, uma tumba que vai ser feita. Depois disso, Dagoberto I vai construir essa igreja que a gente está vendo aí na tela. E aí depois, por volta aí do ano 1140 em diante, né, por volta ali do começo ali desse século XII, a gente vai ter o Abad Suger, que vai olhar para essa igreja, vai ver que ela precisa de expansão e vai adotar todos os princípios góticos que ele queria executar. Né, todos aqueles princípios relacionados à arquitetura gótica que a gente conhece hoje. Tá? Quais foram esses princípios, pessoal? Aqui na lateral a gente já consegue ver a mudança. Né? Aqui está muito claro o que aconteceu. Essa aqui é a fachada norte. Lá na frente, né, naquele lado direito da imagem, vocês conseguem ver a torre, né, que eu acabei de mostrar ali na fachada. Essa torre aqui, ó, tá vendo? É aquela lá. Então, aqui na lateral a gente já consegue ver a expansão, né, que o Abad Suger ele fez. Primeiro que ele vai abrir um transepto. O transepto é essa parte que corta a nave central, dando à planta baixa esse formato de cruz latina. Estão vendo? Vocês estão vendo na planta baixa aqui você tem uma parte longitudinal e uma parte transversal? A parte transversal é chamada de transepto, é ela que vai dar esse formato de cruz para a planta baixa. E isso aí foi feito pelo Abad Suger, tá? No meio do transepto, com a nave central, existe ali a cruzaria. Enfim, vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Na aula de amanhã. Então não vou entrar em detalhes aqui sobre o que existe na fachada e na parte interna, que a gente vai aprender como ler uma catedral gótica amanhã. Mas aqui a gente já consegue ver, né, em primeiro lugar, esse formato de cruz latina, como eu disse para vocês, expandindo a igreja, tá? A gente consegue ver a rosácea, principalmente ali nos extremos do transepto, né? Tá vendo essa rosácea? Essa rosácea é simplesmente esse vitral circular, tá? E olha como você tem uma grande abertura aqui, uma grande abertura. Você percebe que a parede ela já não precisa ter aquela força estrutural como ela tinha no românico. Aqui a gente já tem muito mais abertura. A gente já tem a entrada de vitrais aqui. Por quê? Porque você tem arcobotantes e contrafortes sustentando essa parede nas laterais. Presta atenção aqui, ó, nesse elemento que vocês estão vendo aqui bem na frente da imagem, né? Aqui a gente tem uma rosácea, tá? E aí duas agulhas ali do lado dessa rosácea com um elemento triangular. Beleza. Na lateral, vocês conseguem ver como se fossem pequenos braços? Pois é, esses bracinhos na diagonal, eles são chamados de arcobotantes. E os arcobotantes, por sua vez, são apoiados em um pilar, que é chamado de contraforte. Então, você tem contrafortes, e apoiados nesses contrafortes, você tem arcobotantes, que apoiam a parede como se fossem assim, mãos ajudando, né, a parede a suportar todo o peso que vem de cima. Então, se você tem arcobotantes e contrafortes apoiando as paredes, elas não precisam ser tão grossas, elas não precisam ser tão espessas, elas vão passar por esse processo, né, de
vou usar uma palavra aqui que não acho que é nem correto, mas afinamento, né? As paredes, elas vão diminuir a sua espessura, né? Eu acho que dessa forma é mais fácil de se compreender. Elas vão diminuir a sua espessura porque elas não têm uma função estrutural tão importante quanto no românico. Se as paredes elas são mais finas, elas não são tão espessas, você pode ter mais aberturas. Se você tem mais aberturas, a igreja é muito mais iluminada no seu interior. A ideia de que igrejas góticas são escuras é uma ideia absolutamente errada. Igrejas góticas são cheias de iluminação, tá? Igrejas escuras são românicas. As igrejas românicas elas eram mais escuras, porque as paredes eram espessas, como eu disse para vocês. Igrejas góticas, pessoal, elas são cheias de luz, tá? A ideia de que, né, a questão de igrejas góticas como sendo algo escuro é algo meio contemporâneo, né? Porque tem esse pessoal gótico aí, né, que pinta unha de preto e vai chorar no cemitério, que acaba confundindo as pessoas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse pessoal aí meio dark, que gosta de ficar no escuro, né? E coloca um NX0 ali, e, enfim, começa a chorar e pinta as unhas de preto. Tem nada contra, né? Tem nada contra o pessoal aí. Esse pessoal mais emo, né? Isso aí foi muita moda. Mais ou menos em 2008, 2009, 2010, né? Tinha aquelas bandinhas lá, Restart e tal. NX0 e que mais? Fresno, alguém se lembra aí? Enfim. Acho que talvez seja só eu aqui que gostar dessas paradas, né? Mas enfim, passado aí meio escuro, né? Literalmente escuro, né? Assim, eu tinha umas pira, cara. Eu colocava meu cabelo assim com uma franja, sabe? Minha nossa. Enfim, eu tenho até algumas fotos aí, né? Mas não mostrarei pra vocês, né? Porque seria muito complexo. Mas enfim, eu não era aquele emo, né? Que pintava unha de preto e ia chorar no cemitério, não, tá? Muito pelo contrário. Na verdade, eu só, né, colocava o cabelo aqui e era mais ou menos isso. E usava umas calças ali de alguma cor ou outra e tal, mas era só isso. Ai, ai. Mas é isso. Quem viveu 2008, 2009, 2010 sabe que isso aí foi febre, né? Na verdade. Mas enfim. Esse emo, esse gótico aí, pessoal, não tem a ver com a arquitetura gótica. A arquitetura gótica não tem a ver com escuridão. A arquitetura gótica não tem a ver com, enfim, interiores que não possuem luz. Muito pelo contrário. A arquitetura gótica traz muita luz no seu interior, porque você tem paredes mais finas. Se você tem paredes mais finas, você vai ter grandes aberturas. Se você tem grandes aberturas, você tem grandes vitrais. E se você tem grandes vitrais, você vai ter uma grande porção de luz entrando dentro da catedral. Ponto. Ok? Isso está muito claro na extremidade desses transeptos aqui, onde a gente vê essa grande rosácea aí, né? E ali na parte lateral também a gente consegue ver essas janelas com fechamento ogival, né? Eu já expliquei para vocês o que é um arco ogival, esse arco pontiagudo. E nessas paredes ali das laterais também tem muita entrada de iluminação natural, tá? Quer ver? Quer ver só? Dá uma olhada aí. Esse sou eu, né? Na primeira vez que eu visitei a Abadia de Saint-Denis. E aqui do lado tá minha esposa, né? Minha esposa maravilhosa aí, ficou ainda mais maravilhosa com essa luz aí batendo, né? E refletindo assim diretamente nela. Esse dia aqui, pessoal, foi simplesmente fenomenal. Simplesmente fenomenal. Por quê? Antes de eu explicar esses interiores para vocês aqui, eu só quero falar sobre uma coisa. Vou ser bem sincero aqui com vocês, né? A gente tá aqui num bate-papo, então a gente tem que ser sincero, né? Eu venho de uma família humilde, sabe? Eu venho de uma família humilde. E a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi quando eu fui diretamente para a Europa, né? Quando eu me mudei para Londres. Eu nunca tinha nem viajado de avião no Brasil, né? Graças a Deus as coisas melhoraram bastante, né? Já estou aqui faz 6 anos na Europa, enfim, me formei, etc e tal. Mas a minha família é humilde, né? A gente não vive no luxo lá no interior do Paraná e etc e tal. Durante muito tempo, desde o terceiro ano da faculdade, eu estudei essas catedrais góticas. Eu estudei muito Saint-Denis, né? Eu procurei, assim, há muito tempo, anos atrás, entender todos os elementos que fazem parte do interior dessas igrejas, a distribuição das estruturas,
como os vitrais eles são feitos, né? Li muita coisa, etc e tal. E quando eu entrei dentro de Saint-Denis pela primeira vez, eu me emocionei. Eu me emocionei porque, sabe uma coisa que você ensina a vida inteira, nos últimos anos, e quando você chega ali dentro dessa catedral, né, você está vendo tudo aquilo, você está observando tudo aquilo que durante muito tempo você dedicou horas e horas de estudo, você está tocando esses elementos com as suas próprias mãos e observando esses raios solares atravessando os vitrais nessa forma colorida. Eu me emocionei. Me emocionei pra caramba, né? Foi uma experiência assim, como a gente diz aqui, né, breathless. Foi uma experiência assim de tirar o fôlego, sabe? Foi algo fenomenal. É por isso que eu recomendo muito que vocês façam bastante viagens. Não é a mesma coisa estudar uma obra como essa pela internet, através de vídeos, através de fotos. Vocês não conseguem compreender tudo. A visita pessoal, ela é fundamental. Mas não adianta nada você visitar a igreja se você não sabe ler os elementos que existem nela, se você não conhece absolutamente nada de história da arquitetura, né? Então é por isso que é importante ler um bocado, pegar aí uns 10, 20 livros e se dedicar ao estudo, né? O conhecimento ele não vem de forma barata. Existe um sacrifício que nem todos estão dispostos, né, a realmente colocar diante da mesa. Mas esse sacrifício vale muito a pena, eu digo para vocês. Porque depois de 5, 6 anos estudando História da Arquitetura, estudando essa catedral aqui, entrar dentro dela e observar todos esses elementos nos seus mais mínimos detalhes, eu assim senti uma sensação muito emocionante. Foi algo fenomenal. Fenomenal. Sabe? Principalmente para mim, né? Que, enfim, como eu disse para vocês, querendo ou não, a gente não tem todas as... Na época lá, né, que eu tava estudando arquitetura, a gente não tinha essa oportunidade de estar viajando para a Europa uma vez por ano, né? Eu tinha uns amigos que faziam essas viagens para a Europa uma vez por ano, mas eu não conseguia. Na época eu não conseguia, né? Hoje em dia tem um pouco mais de facilidade, né? Não tô rico, né? Não tô milionário, sem sombra de dúvida, mas a gente já consegue fazer, né, boas viagens aqui, a gente já consegue, enfim, ir para algum lugar e conseguir desfrutar bastante desse lugar. Mas enfim, só é uma coisa que eu queria colocar aqui, né, esse sentimento que eu tive quando eu visitei pela primeira vez, porque é fenomenal. E é isso que eu recomendo que vocês façam, que vocês estudem as obras antes de vocês visitarem essas obras, tá? Isso é muito importante. Não adianta nada você chegar diante de Saint-Denis, tirar uma foto lá, entrar no Wikipedia e colocar, ó, Saint-Denis foi construído aqui em tal período, esses elementos aqui são assim, assim, assado, e publicar lá e fingir que você sabe, né? Porque você está enganando você mesmo. Você precisa usufruir intelectualmente da edificação. Você precisa saber ler a edificação nos seus aspectos internos e externos, né? Isso vale não só para arquitetos, não só para estudantes de arquitetura, mas para viajantes. Pessoas que gostam de viajar e entender o mundo à sua volta, né? Foi simplesmente incrível, pessoal. Incrível, incrível, incrível. Vocês podem ver o quanto essas catedrais elas possuem iluminação. O quanto essas catedrais são ricas no seu ambiente interno, no que diz respeito à luz natural. Olha os raios solares passando pelos vitrais coloridos e chegando no chão de maneira colorida. Isso é fenomenal, fenomenal. É uma experiência transcendente que você tem ali dentro. Sabe? É algo incrível, incrível, incrível. Você realmente se sente dentro de um ambiente religioso. Independentemente se você é católico, se você é muçulmano, se você é ateu, se você é protestante, né? Não importa, sabe? Você entra ali dentro e você consegue sentir essa presença do transcendente. Isso é fenomenal, sabe? E o Abad Suger, quando ele pensou os vitrais e quando ele pensou a iluminação dentro da catedral, ele sabia o que ele estava fazendo. O Abad Suger leu um livro de Pseudo Dionísio Areopagita chamado A Hierarquia Celestial, que é um clássico, né, da Alta Idade Média. Qualquer arquiteto ou qualquer pessoa que trabalha com história da arquitetura, eu sei que existem amigos aqui que dão aula de história da arquitetura, existem arquitetos, existem estudantes de arquitetura. Qualquer pessoa que trabalha com arquitetura precisa ler, né, A Hierarquia Celestial, do Pseudo Dionísio Areopagita, porque é um livro que influenciou o Abad Suger
para ele trazer iluminação para dentro da igreja. A ideia da metafísica da luz. Cristo, né, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Logo, a habitação de Cristo, né, a igreja, seja uma igreja contemporânea hoje, protestante, católica, etc., precisa ter luz, né? Esse era o pensamento ali do Abba de Sugê, uma vez que ele leu a hierarquia celestial do Pseudo Dionísio Areopagita. Nós precisamos trazer luz para afastar as trevas, né? Existe uma ideia simbólica, existe uma ideia filosófica na questão da metafísica da luz, sabe? O professor Ricardo da Costa, grande amigo meu, né? Não sei, quem sabe ele vai assistir essa aula aqui, né? Mas não sei. O professor Ricardo da Costa, ele escreveu muita coisa no seu site, né? O Idade Média. Eu recomendo que vocês pesquisem, tá, pessoal? Coloca no Google depois. Idade Média Ricardo da Costa e leiam vários artigos que existem nesse site. O professor Ricardo da Costa é um amigo fenomenal, tem feito um trabalho incrível, né? Sobre a Idade Média. Ele fala um pouquinho, tá? Sobre a hierarquia celestial e a ideia da metafísica da luz do Pseudo Dionísio Areopagita, tá? Em um dos seus artigos. Recomendo a leitura, tá bom? Então essa é a ideia de trazer luz para dentro da catedral. A ideia de que a luz é uma representação do próprio Cristo, que a luz afasta o mal, afasta as trevas, né? E todo aquele ser que possui luz, possui bondade, né? E uma vez que a luz auxilia na representação do interior, ela consequentemente tem um papel na beleza, porque sem a luz não seria possível contemplar os detalhes dentro de uma catedral. Entendeu? Existe muito e muito símbolo aqui, pessoal. Eu vou falar muito sobre isso amanhã. Cada elemento aqui possui um símbolo, cada elemento aqui possui, né, alguma função específica. E a gente vai comentar sobre tudo isso, tá? E para terminar essa aula de hoje, eu queria dizer o seguinte. Uma vez que o gótico vai ter o seu início em 1144, na reforma que o Abba de Sugê vai propor para a abadia de Saint-Denis, muitas outras igrejas começam a ser construídas. Por quê? A galera começa a vir para visitar, né, ali Saint-Denis, adoram aquilo que eles veem, né? Os grandes líderes, os clérigos, os responsáveis, os bispos começam a vir ali para a abertura, para a consagração de Saint-Denis. Inclusive, muitas pessoas, bispos e líderes religiosos vieram de diversos lugares da Europa e se depararam com algo fenomenal. Poxa, isso aqui é novo. A gente precisa levar isso aqui para a Alemanha, a gente precisa levar isso aqui, né, enfim, para a Inglaterra. A gente precisa, enfim, aplicar tudo isso aqui que foi feito pelo Abba de Sugê, porque isso aqui é fenomenal, né? Então, muita gente começa a construir a partir desse momento, tá? A gente vai ter muitas construções começando a partir de 1144. Um exemplo é Notre Dame. Notre Dame que pegou fogo um tempo atrás, né? Mas felizmente não foi absolutamente danificada, né? Hoje em dia já está passando por um processo de restauro. Acredito que em 2025, 2026 já vai estar 100% ali pronta para visitação novamente, né? No centro a gente consegue ver Chartres, que eu visitei, né? Uma igreja belíssima. Da estação de Chartres você já consegue ver a catedral de longe, porque ela se encontra bem no alto da colina da cidade, né? A catedral tinha essa ideia de proteção das pessoas, proteção dos locais, né? Das pessoas que viviam ali em volta. E aqui do lado a gente tem Beauvais. E o que eu queria destacar aqui de Beauvais são essas estruturas de ferro que estão na parte interna. Alguém sabe o porquê que essas estruturas de ferro estão aqui na parte interna, pessoal? Alguém sabe o porquê? Quem me segue no Instagram deve saber o porquê. Porque eu já fiz post sobre isso, eu já comentei sobre isso. Tá? Notre Dame, Chartres e o interior de Beauvais. Várias igrejas começam a ser construídas depois de 1144. Várias igrejas góticas. O auge do gótico, pessoal, vai do século XII ao século XV. Tá? Muitas igrejas são construídas nesse período, nesse estilo. Tá? Então, se você quiser anotar aí, até de maneira mais específica, assim, eu diria que o auge do gótico vai do século XII ao século
XIV, tá? Até o final do século XIV. Depois já começa a entrar em um processo de declínio, mas ainda tem algumas igrejas que são terminadas no século XV, tá? Mas aí depois já chega o Brunelleschi, né, com a cúpula de Santa Maria del Fiore, que inclusive foi feita sob uma igreja gótica, tá? E aí já entramos no Renascimento, né? Mas enfim. Depois de 1144, essas cidades francesas elas começam inclusive a disputar sobre quem construiria a catedral mais alta, tá? Qual é a catedral mais alta, etc. Eu quero construir a catedral que tem a maior altura, etc. e tal. E aí você começa a ter uma disputa entre diversas cidades francesas sobre quem vai construir a catedral mais alta e tal. Até que o pessoal de Beauvais falou o seguinte: nós vamos construir a catedral mais alta, né? Então vamos erguer aqui uma catedral com 153 metros de altura. Bom, acabaram que construíram. Mas durante o período de construção eles tiveram graves problemas, tá? Acabou acontecendo um desabamento no século XIII. O desabamento ali e o colapso das abóbadas, de algumas abóbadas ali que ficavam bem em cima do coro. E nesse desabamento que aconteceu em 1284, você teve uma mudança na arquitetura gótica. A gente pode dizer que a partir de 1284, os medievais, os construtores medievais, eles entenderam os limites da sua engenharia, né? Opa, calma aí, né? Não podemos ir tão alto, porque isso é perigoso, isso pode fazer com que as pessoas que estão assistindo à missa, né, às celebrações, elas, né, fiquem em perigo. Né? Vamos com calma aí que essa corrida pelas alturas não vai levar a lugar nenhum, né? Então, até 1284, né, antes do desabamento da abóbada de Beauvais, você tinha essa corrida maluca aí, né? As pessoas estavam desesperadas para construir a catedral mais alta possível. Mas depois, já, como diz lá no Paraná, né, o pessoal sossega o facho. Porque eles compreenderam que não é bem assim, né? Existem limites. Então vamos respeitar esses limites. Tá? A ideia da verticalidade, né, aqui é muito acentuada, tem a ver com essa aproximação do divino, enfim, vou falar sobre tudo isso amanhã, tá bom? Mas fica aqui essa história. A história, né, de uma catedral que foi concebida para ser uma das mais altas, só que aí vai ter dois desabamentos, um no século XIII e outro no século XV, né, e esses desabamentos colocam limites. Esses desabamentos dizem basicamente o seguinte: olha, até aqui dá para construir, depois disso já é loucura. Né? Vamos parar por aqui porque a gente não quer colocar a vida de outras pessoas em risco. A gente quer que as pessoas entrem aqui nessas catedrais e adorem a Deus. Né? A gente não quer que elas entrem aqui e por um acidente do destino acabem tendo, enfim, que morrer e etc, né, em detrimento aqui de alguns sacrifícios arquitetônicos malucos. Tá? É uma história interessante, que mostra que nem tudo no medievo foi perfeito. Também aconteceram problemas na arquitetura, também aconteceram desafios. Mas esses homens, eles conseguiram superar todos os desafios possíveis para construir essas grandes catedrais, que até hoje moldam, né, e fazem parte aí do skyline de diversas cidades na Europa. Essa foi uma breve história da arquitetura gótica, de como ela começou, de quais foram as suas influências, de como ela se desenvolveu e o que ela se tornou. Tá bom, pessoal?